Olá, alunos! Vamos continuar então o nosso estudo, já finalizando aqui na teoria geral da pena, né? Então, nós vimos aí como que o juiz aplica e calcula a pena. Feito o cálculo da pena, estabelecido o quanto de pena que o réu, né, no caso já condenado, vai cumprir, ele estabelece o regime que ele vai fixar, né, o regime inicial de cumprimento da pena, se vai ser um fechado, semiaberto ou aberto, né? E agora, dessa terceira etapa da sentença, digamos assim, da aplicação da pena, ele analisa a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou até mesmo por uma multa. Nós vimos, né, quais são os tipos de penas: privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. Lembra que eu expliquei para vocês que o juiz, ele nunca aplica uma pena restritiva logo de cara? Justo porque não há previsão no preceito secundário do Código Penal das penas restritivas de direito. Elas têm como característica a substitutividade. Então, o juiz, ele sempre fixa um quanto de pena e depois ele analisa se cabe ou não a substituição. Então, nós já estudamos quais são as restritivas de direito, né? De prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana. Todas elas nós já estudamos. Agora, nesse momento, nós vamos estudar quais são os requisitos para o juiz aplicar essa restritiva de direitos, né? Nós já sabemos que primeiro ele aplica uma privativa de liberdade para depois analisar se cabe ou não a substituição por restritiva de direitos, tá? Então, a gente, recapitulando, as restritivas de direito, elas têm como característica autonomia e substitutividade. Por que autonomia? Porque o juiz ele nunca aplica uma pena privativa de liberdade e uma restritiva de direitos. É autônomo. Ou ele aplica privativa de liberdade ou ele aplica restritiva de direitos, tá? E ela tem como outra característica a substitutividade, e é o ponto mais importante para a gente aqui agora. Como eu disse, não há aí, se vocês abrirem no Código Penal, nenhum artigo que prevê no preceito secundário diretamente uma pena restritiva de direitos. Não há, por exemplo, subtrair para si ou coisa alheia móvel, pena. Prestação de serviço à comunidade de 6 a 12 meses. Não há essa previsão, né? A previsão aqui é no sentido de primeiro o juiz, ele fixa a pena que é prevista para esse crime, que é uma pena privativa de liberdade, e depois ele substitui, se for o caso, por uma restritiva de direitos. E na aula de hoje a gente vai ver quais são os requisitos aí para substituição dessa pena restritiva de direitos, tá? Lembrando que essa pena restritiva de direitos, ela vai ter a mesma duração da pena que foi fixada pela privativa de liberdade, em regra, tá? Então, se o juiz fixou uma pena de 3 anos aí de detenção e vai fazer a substituição por restritiva de direitos, o tempo que o agente for cumprir, claro que se for prestação pecuniária, a gente não equipara a preço, a tempo, né? Já que a prestação pecuniária, ela é paga em pecúnia, né? Pelo condenado. Então, não tem relação com a questão temporal, né? Mas relacionada às penas privativas de liberdade, né? Que podem ser aí mensuradas em tempo, o tempo que o agente vai cumprir a restritiva de direito substituída, independente de qual for aí, desde que seja adequado e pertinente, vai ser o tempo que o juiz fixou para a privativa de liberdades, tá? Quais são os requisitos, Úrsula, então? Quer dizer que o réu, o juiz, nesse caso, pode ser que ele não vá para a cadeia, né? Pode ser que ele não vá preso. Sim, pode ser. O juiz, né, dentro de uma política de desencarceramento aí, pelo qual o nosso país passou, pode ser que o juiz ele substitua a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que presente os seguintes requisitos. Está lá no 44 do Código Penal. As penas restritivas de direito são autônomas. O que significa isso? Que ou eu aplico a restritiva ou eu aplico a privativa de liberdade, né? Ela vai ser aplicada sozinha. E substitui, ou seja, elas vão substituir
a pena de privativa de liberdade. Mas quando? Quando a pena privativa de liberdade não for superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Então, olha só, se eu tenho um crime, nesse caso, um crime doloso e a pena dele é inferior a 4, por exemplo, a pena do roubo, do furto que vocês fizeram a aplicação deu 3 anos e o agente ele é primário a princípio, caberia aqui a substituição, né? Então, o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias indicarem. Porque, como eu disse, pessoal, aqui o juiz que vai analisar caso concreto, se mesmo a pena sendo ali, pode ser que o juiz entenda, olha, a pena é inferior a 3 anos, o réu é primário. Mas pelas circunstâncias, culpabilidade, antecedentes, eu entendo que não é o caso de substituir. É que eu entendo que para o agente vai ter que ser uma privativa de liberdade mesmo. Percebam, pessoal, como que a questão da aplicação da pena, ela vai ser muito uma coisa do caso concreto. Até porque seria muito fácil, né? O Código Penal estabelecer um quanto, eu criaria um programa de computador, jogaria lá e o computador calcularia a pena, regime inicial, o que entra e o que não entra. Mas não é assim. Quem analisa é o aplicador do direito, é o juiz. O juiz que está ali em contato com o processo vai falar, não, isso aqui ok, dá para aplicar restritiva de direitos. Não, isso aqui não dá, vai ter que cumprir, mesmo tendo os requisitos do 44, eu entendo que, por exemplo, os antecedentes do réu, a personalidade desse condenado, não indicam aí essa substituição. E aí ele vai cumprir a pena privativa de liberdade mesmo. Só que isso, é claro, o juiz ele vai fundamentar na sentença. Deixo de aplicar, de converter a pena, né, privativa em restritiva de direitos por conta disso, disso e daquilo. Ele precisa necessariamente de fundamentar, tá? Então, pessoal, os requisitos, né? Tratando-se de crime doloso, né? Olha que o Código Penal faz a diferença. Então, se é um furto, por exemplo, né? A pena aplicada não pode ser superior a 4 anos. Por que eu estou dando o exemplo do furto? O roubo pode, Úrsula? Não, por quê? O roubo é praticado com violência ou grave ameaça. E um dos requisitos para eu converter é justamente que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça. Então, lesão corporal eu não posso. Eu não posso no crime de homicídio. Eu não posso no crime de furto. Eu não posso no crime de apropriação indébita, tá? E se o crime é culposo, independente vamos supor que o agente está respondendo aí por um crime que tenha a previsão, a modalidade culposa prevista no Código Penal. A independente da pena, por tratar-se de um crime culposo, né, que não advém de dolo, mas de imprudência, negligência ou imperícia, nesse caso, o juiz poderia, independente da pena aplicada, substituir a privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, trouxe esse quadro aqui, pessoal, para sistematizar para vocês, tá? O primeiro requisito para substituição é o requisito objetivo, qual seja a natureza do crime e a quantidade da pena. Então, primeiro eu tenho que olhar o seguinte, olha, esse crime é doloso? Então o crime tem que ser cometido com uma pena, o juiz tem que ter fixado, aliás, uma pena inferior a 4 anos na sentença. E esse crime que esse agente cometeu e foi condenado nessa sentença, ele tem que ter sido cometido sem violência ou grave ameaça. Porque ainda que o juiz fixe uma pena de 2 anos, por exemplo, para um crime, e ele tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, não é possível aqui a substituição. E aí o crime culposo, qualquer quanto de pena aplicado, tá? Segundo requisito subjetivo, relacionado ao agente. O agente não pode ser reincidente em crime doloso, tá? Porque se o agente é reincidente, ele não faz jus. Ainda que a pena dele seja, por exemplo, de 2 anos, como regra, ele não faz jus à substituição. Então, se ele for reincidente, eu não preciso nem de olhar ali o quanto de pena a princípio, ele não vai fazer jus à substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, tá? Agora, o parágrafo 3º, ele traz uma exceção. Ele fala, olha, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição. Ou seja, olha, se o juiz entender
que as penas restritivas de direitos, né, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, ainda que esse réu seja reincidente, vai ser suficiente para a repreensão do crime, o juiz pode aí converter a privativa de liberdade em restritiva de direitos, tá? Mas a regra é, se for reincidente, não cabe. O juiz, para converter aí, no caso de réu reincidente, ele teria que, em crime doloso, né? Ele teria que fundamentar aqui de forma que entraria na exceção do parágrafo 3º. E o terceiro subjetivo, a substituição seja indicada suficiente, que aí o juiz vai analisar as circunstâncias aí, de novo, do 59 aqui. Vai analisar a culpabilidade, antecedente, conduta social, porque às vezes, pessoal, isso está dando uma margem para o juiz ali, no caso concreto, trabalhar com a questão da suficiência da pena, porque se o legislador ele coloca só um requisito objetivo, por exemplo, não reincidente, pena inferior a 3 anos, sem violência ou grave ameaça. Às vezes o juiz está ali julgando, ele vai ficar amarrado, porque ele vai falar, não, isso aqui, uma conversão de uma privativa de liberdade para uma restritiva de direitos não vai ser suficiente para esse réu, para esse condenado. Só que aí ele vai estar de mãos atadas. Então, o legislador ele trouxe esse espaço para o juiz que, desde que de forma fundamentada, se ele entender que aquele caso concreto, muito embora o agente seja primário, muito embora a pena seja inferior a 3 anos, muito embora o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, ele fala, não, pera lá, esse agente vai precisar de uma privativa de liberdade. Ou porque a culpabilidade indica, ou porque os antecedentes indicam, ou porque a personalidade do condenado indica a não substituição, tá? Então, pessoal, os critérios que o juiz vai utilizar, qual que vai ser a pena restritiva de direitos que ele vai escolher? Aquele entender de acordo com o caso concreto. Ele não vai fixar uma pena de prestação pecuniária, por exemplo, se o réu é desempregado, não trabalha, não tem renda. Então, ele vai aplicar a prestação de serviço à comunidade, tá? E aí, no artigo 44, parágrafo 2º, o legislador, ele traz aí um parâmetro que o juiz vai seguir. Se a condenação for igual ou inferior a 1 ano, o juiz substitui por uma restritiva de direitos ou por uma multa. Se a pena for superior a 1 ano, e claro, não ultrapassará 4, o juiz ele vai escolher uma restritiva de direitos mais a multa, ou ele vai escolher 2 restritivas de direito. Pode escolher, por exemplo, uma restritiva de prestação de serviço à comunidade e uma de limitação de fim de semana, tá? Então, trouxe aqui sistematizando para vocês, se a pena se a pessoa for condenada a uma pena igual ou inferior a 1 ano de prisão, o juiz pode substituir por uma multa ou por uma pena restritiva de direitos. Já se a pena for superior a 1 ano até 4 de prisão, o juiz substitui por uma restritiva de direitos mais multa ou 2 restritivas de direito, tá? E aí, atentem-se, tá? O artigo 41 da Lei Maria da Penha, ele veda, independente do quanto de pena, a conversão da privativa de liberdade em restritiva de direitos. Então, todas as vezes, né, que o crime envolver mulher no âmbito de violência doméstica e familiar, não é possível a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ok? Trouxe aqui algumas situações que podem ocorrer e se a pessoa descumpriu, o juiz substituiu a pena e a pessoa descumpriu, a título de curiosidade. O que faz com o tempo que ela cumpriu de restritiva de direitos? Eu faço o abatimento na pena, então considero esse tempo que ela cumpriu a restritiva de direitos e depois o juiz converte de novo para privativa de liberdade, mas o tempo que ele cumpriu de restritiva de direitos é computado. Ou se ele está cumprindo uma restritiva de direitos, ele vem condenado por um outro crime que ele cometeu que estava tramitando aí no judiciário. Aí eu vou analisar se esse crime, né, se ele estava cumprindo uma restritiva de direitos, o juiz substituiu por furto, mas ele vem a ser condenado por estupro e pega um regime fechado, por exemplo, como que ele vai receber a pena, executar a pena de prestação
de serviço à comunidade, né? Se ele vai ter que cumprir a pena do estupro em regime fechado. Então, nesse caso, o juiz converte novamente também para privativa de liberdade e soma lá com a pena do estupro para ele cumprir tudo junto, tá? Então, pessoal, observem que a pena de multa aqui, no caso, ela pode aparecer tanto como uma pena independente, porque as penas previstas são privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. Então, o juiz pode já direto fixar uma pena de multa, como também ela pode substituir uma pena privativa de liberdade quando o crime for apenado com uma pena inferior a 1 ano, aí o juiz aplicar a substituição por restritiva de direitos, tá bom? Então é isso, pessoal. Nós terminamos a nossa matéria, né, com relação à teoria geral da pena. A questão da suspensão condicional e do livramento condicional, vocês verão em processo penal, tá? Não vai ser feita a questão da suspensão do SUSIS, né, que é a suspensão da pena. Vocês vão analisar que tá na lei de execução penal, tem alguma coisa no Código Penal, mas a gente deixa para vocês estudarem em processo penal essa matéria. E nós temos a nossa live, né, para quem não viu ainda, em que eu vou fazer a correção do exercício, eu vou dar mais algumas dicas aqui da fixação. E leiam a sentença, pessoal. A sentença, quando você vê a sentença na prática, você vai entender essas etapas melhor do que eu estou falando. Vocês vão ver como que o juiz desenvolve a questão, a análise do crime, vão ver como que ele faz o cálculo da pena, como ele analisa cada circunstância, o quanto que ele elege, tá? Vai ser bem elucidativo e muito importante a gente pegar essa matéria, né? Porque a matéria é uma matéria prática, aplicar a pena é uma coisa prática que o juiz faz ali no gabinete, não é uma matéria teórica. Então eu dei a teoria, dei um exercício prático para vocês calcularem. Vou corrigir com vocês, porque eu acho importante fazer a correção com vocês dessa atividade. Mas vocês também precisam de ler essa sentença, tá? Precisam de ler e tentar complementar tudo que a gente estudou na teoria com essa sentença, que é uma sentença que prática, é uma sentença real, tá bom? E bem didática até, tá? Por isso que eu escolho sempre a sentença dessas duas juízes que eu trabalho, com essa sentença dessas duas juízes, porque eu acho que elas são didáticas. Um abraço, até mais, fiquem com Deus.